Então, olha lá, a jornada da vida começa no parto, no dia do nosso nascimento. Então, a primeira casa, que é a casa número 1, ela representa a primeira casa da nossa jornada. Ela representa o existir, a nossa existência, ou seja, se eu acabei de nascer, eu passei a existir no mundo físico como ser humano. E essa força vital que deu o impulso do meu nascimento, o início para a origem da minha existência, é a minha primeira experiência de vida. Então, a casa 1 é o meu primeiro campo de experiência. É a primeira impressão onde o mundo pode ver meu rosto, meu corpo físico, como eu me comporto, meu temperamento, me chamar pelo meu nome, que normalmente está ligado à minha identidade. A casa 1, ela é regida por Áries, de elemento fogo, ou seja, ela é uma casa de elemento fogo, né? E ela está relacionada ao superego, que é como uma máscara em que a gente se mostra para as pessoas. Então, o signo que está na casa 1 é chamado de signo ascendente, ou seja, ao nascer do sol na tua cidade, no dia do teu nascimento, no horário do teu nascimento, era aquele signo que estava ascendendo no céu naquele momento. E o que o signo ascendente representa? A gente não vai para a vida como a gente é, né? Mostrando como a gente é por dentro, nossa essência. Porque nossa essência ela é representada pelo nosso signo solar. Na casa 1, como a gente está falando do ascendente, como a gente tem medo da rejeição e de a gente não ser aceito pela sociedade, então a gente mostra uma imagem projetada, uma espécie de máscara, onde a gente acredita ser suficiente para convencer o mundo de que a nossa aparência física é quem realmente a gente é. Mas não é só uma projeção. Então, antes da gente nascer, durante a gestação, a gente fica na barriga da nossa mãe sentindo o mundo através dela, sem saber o que realmente está acontecendo lá fora. Afinal, a nossa percepção e sentimentos vem de uma perspectiva de lá de dentro. E a partir daí a gente se projeta no mundo. É um pouco como aquela alegoria à caverna, ou o mito da caverna de Platão. Essa história, ela está contida no livro A República e é um diálogo entre dois personagens. No texto, Sócrates fala para Glauco imaginar a existência de uma caverna onde prisioneiros vivessem desde a infância, ou seja, desde que eles se conhecem por gente, com as mãos amarradas em uma parede, eles podem avistar somente as sombras que são projetadas na parede situada à frente. As sombras são ocasionadas por uma fogueira em que pessoas passam na frente fazendo gestos, carregando objetos, projetando sombras de maneira distorcida. E ainda eles ouviam ecos, né, dos sons que as pessoas produziam. E esse, gente, era todo o mundo que esses prisioneiros conheciam. E de repente, um dos prisioneiros se liberta. E quando começa a andar pela caverna, ele percebe que o que eles estavam vendo e ouvindo era uma projeção que ele julgava ser a totalidade do mundo. Então, quando ele encontra a saída dessa caverna, ele tem um baita susto ao se deparar com o mundo exterior. A luz solar vai ofuscando a visão dele e então ele vai se sentindo exposto, inseguro, desamparado, porque ele não conhece aquele universo. Assim como acontece no nosso processo de gestação, o nascimento, aos poucos a visão desse homem vai se acostumando com a luz e ele começa a enxergar a infinidade do mundo e a realidade que existe fora dessa caverna. Então eu acho que esse é um bom exemplo de como funciona a passagem, por exemplo, da casa 12, que representa a gestação, o pré-nascimento, para o nascimento definitivamente, que é a casa 1. Então, por exemplo, uma casa 1 mal resolvida vai acontecer quando a pessoa ela não se dá importância, ela não acredita nela mesma, ela não dá valor à própria existência, como se a máscara que ela projetou para o mundo não tivesse sido aceita, foi rejeitada pela sociedade. Então a pessoa começa a projetar insegurança e fragilidade com a própria imagem,
passa a projetar também uma falta de autoconfiança, e normalmente ela se importa muito com o que as pessoas pensam sobre ela, porque ser aceito quer dizer que ela precisa que os outros validem a existência dela, né, por ela. E o aprendizado aqui é trabalhar essa autoconfiança e entender que antes de qualquer pessoa te aceitar, você deve se aceitar e se gostar primeiro. É isso que vai fazer você curar essa casa 1 mal resolvida.